Glórias a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia, aproveitar que você está em pé, no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Aleluia. O Evangelho segundo João, capítulo de número 2. João. Yohan, em alemão, ou Yohanan, em hebraico. João. Glória a Deus. João capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. E estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco, levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes o haviam tirado a água e soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Senta aí fazendo barulho para não perder o costume. Se é para Jesus, pode bater palma. Deus abençoe a todos os visitantes nessa noite, né? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, está em casa, está na casa do Pai. Essa não é outra casa, senão a casa do Pai. Glória a Deus. Glórias a Deus, casa de oração. Meus irmãos, a gente sabe que quando Jesus ele acha um coração para entrar e para habitar, ele, como eu disse de início, ele não quer apenas passar, ele quer fazer morada. Aleluia. E ele quer mudar a nossa vida. Se do meu jeito, sem Jesus, funcionasse, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu preciso entrar naquilo que Deus tem preparado para mim. É como a oração. Às vezes a gente vem para a igreja, mas nós não dobramos o joelho ou não oramos. E nós viemos até o altar e pedimos oração. Mas a oração ela é concordância. Se eu chego na igreja e eu oro, e depois eu venho aqui e peço oração, eu estou em concordância com quem orou, o milagre é inevitável. Por isso que nós precisamos estar em oração. Agora veja, Jesus, ele foi a essa festa. Por Jesus ter ido com a sua mãe, a gente entende nessa passagem que o marido da sua mãe, que era, os irmãos entendem que era o padrasto de Jesus, porque Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, Filho de Deus, certo? O seu pai terreno já não era mais vivo. Outro ponto em que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade é que todo o judeu, quando o seu pai morria, o filho mais velho se tornava o homem da casa. E até os 30 anos de idade, ele tinha que dar recurso para sua mãe e para seus filhos, costume judaico. Outro ponto é que um sacerdote, ele iniciava o seu trabalho, o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Por isso que Jesus, ele iniciou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Então há um tempo para que o Senhor prepare o nosso coração
para iniciar aquilo que ele tem preparado para nós. Veja que foi 3 dias depois desse casamento. Jesus também ressuscitou ao 3º dia. Nós também temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Números na Bíblia é algo muito tremendo, mas não é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Jesus estava nesta festa com a sua mãe. O local em que Jesus estava nessa festa era uma sala onde ficavam as pessoas menos importantes. Havia uma sala, um ambiente onde ficavam os convidados principais, mas Jesus nessa festa, ele estava num local onde não ficavam os convidados importantes. Eu queria perguntar para ti, se Jesus no teu coração, ele é um convidado importante. Glória a Deus. Se ele está no melhor lugar na tua vida. Glórias a Deus. Eu espero que sim, que Jesus seja o convidado de honra da tua vida. Aleluia! Que ele seja o principal, o mais importante. O lugar de honra na nossa vida é na presença de Deus. E o lugar mais alto que nós vamos chegar é aos pés do Senhor. E nós queremos estar ali. Então veja bem. Tinha acabado o vinho. O vinho aqui, e eu estudei, uns dizem que era vinho alcoólico, outros dizem que não. Segundo a tradição e o costume, não era vinho alcoólico, irmão. Era um suco de uva. Nós tínhamos 2 tipos de vinho aqui que foi apresentado nessa leitura. O bom vinho, e depois quando o bom vinho acaba, se serve o inferior. O suco da uva bom era o suco puro, bem docinho. E o suco inferior era o suco que ele era misturado com água. E às vezes, quando se guardava, porque você sabe, quando o vinho se guarda, ele fermenta, é ou não é? Quando eles fermentavam, o que eles faziam? Eles colocavam 3 medidas, 4, 5, até 10 medidas de água e ferviam para que o álcool evaporasse. Costume judaico. Faziam dessa forma. O bom vinho tinha acabado. E quando o bom vinho, o puro, o vinho que era mais gostoso para se tomar, tinha acabado, veja bem, a mãe de Jesus, ela vai até o Senhor, para que o Senhor providencie. Ela, na verdade, ela foi uma ferramenta de Deus, porque o ministério de Jesus começou com esses sinais. Os irmãos entendem, pela palavra de Deus, que Jesus primeiro, ele começou ensinando. João Batista, seu primo, 6 meses mais velho que Jesus, estava ainda pregando. Depois João Batista foi preso e Jesus estava ensinando. Depois, quando Jesus soube que João Batista foi morto, decapitado, aí Jesus se levanta e ele vai começar a pregar. João Batista pregava que mensagem? Arrependei-vos. E Jesus, qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos. Por que Jesus pregou arrependei-vos também? Porque Jesus estava dizendo assim, o pregador mudou, mas a mensagem é a mesma. Aleluia. Os tempos podem mudar, nós estamos em 2023, mas a mensagem ainda é a mesma. Aleluia! As coisas mudam, ficam modernas, podem até tentar modernizar alguma coisa, mas o evangelho ele é prático, é simples e ele tem um caminho. Isso não se pode mudar. Tem alguém ainda aí? Glória a Deus. Ô glória! Então veja bem, Jesus ele vai dizer assim, que para sua mãe, por que a senhora está dizendo isso? A minha hora não é chegada. Esse versículo, ele tem um duplo sentido. Primeiro, a hora do início do seu ministério e a hora da partida do seu ministério. Segundo ponto é que o primeiro vinho ou o primeiro pacto, a primeira aliança, representa Adão. Aqui era o 3º dia e era o final da festa. O final da festa, o 3º dia, representa um novo pacto, um novo sangue. Tem alguém aí? Amém. Isso! Então, naquele casamento tinha acabado o vinho. O vinho representa a alegria. Teve um glória só. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que a alegria do Senhor é a nossa força? Dá para explicar um negócio desse? Quando nós somos agradáveis a Deus, o Senhor se alegra e Ele nos fortalece. Tem alguém agradável a Deus aí? Isso!
Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor quer nos fortalecer todos os dias. Ou seja, Ele está dizendo, ei, eu quero que você seja agradável a mim, porque eu tenho o prazer em te fortalecer na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus então ia iniciar. Veja bem. Veja o que a mãe de Jesus falou para os serventes. Escuta. Aqui tem uma palavra-chave. Servo. O servo, ele ouve o que Jesus fala. Glória a Deus. Eita. A mãe de Jesus disse assim para os servos, ei, escuta o que ele fala. Tem alguém ainda aí? Você está escutando o que Jesus tem falado contigo? Eita. Tem alguém no culto? Eu acho que o culto acabou e eu fiquei sozinho. Você tem escutado o que Jesus tem falado? Ficou tudo embaçado agora, tem o óculos, não estou vendo ninguém. Você tem ouvido o que o Senhor tem falado para ti? Se você é um servo do Deus Altíssimo, você tem ouvido. E não é apenas ouvir. A palavra do Senhor nos diz para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Um dia eu estava evangelizando e tinha um morador de rua. E ele disse, o que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 10? Lá está escrito. E ele me citou a Bíblia inteira. Ele disse, tu é um crente que tu não sabe a Bíblia? Eu disse, irmão, vou falar um negócio para ti. Saber a Bíblia até o diabo sabe, tu tem que viver ela. Não basta ouvir, temos que vivê-la. Guardar no coração, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tá bom, Jesus, nós te adoramos nesse lugar, tu és lindo. Então nós temos aqui os servos que ouvem Jesus e que a sua mãe faz tudo, não é a metade. Não é meio obedecer. Não é obedecer mais ou menos. Teve mais Jesus lá no fundo. É fazer tudo. Eita. Um dia eu fui no culto e o pastor que foi orar pela oferta, ele falou assim, irmãos, ele assim, eu era muito ruim de ofertar. O Espírito Santo falava para mim assim, oferta em 10 reais. Coloca ali uns 5, 2. Ele disse assim, um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, deposita 1.000. Ele disse, não. Aí disse, eu te peço 10, tu endurece o coração, estou te pedindo 1.000 agora. Glória a Deus. Às vezes a gente deixa de fazer um pouquinho, né? Tem alguém no culto? A hora que ele te pedir 1.000. Hein? Eita, teve um terra lá no final, glória a Deus. Aleluia. Façam tudo o que ele disser. O que tinha ali? 6 potes. Algumas versões falam 6 talhas de pedra, mas não era de pedra, ela era de barro. Era um barro mais forte. Dentro desse vaso de barro, eles passavam uma resina. E essa resina ela era tirada, tipo aquela resina que sai daqueles pés de pinheiro, sabe aquela resina? Eles passavam dentro. E isso bloqueava, isso, como é que se fala? Vedava, isso, para não vazar. E deixava aquele barro duro como pedra. Por isso que eles falam, algumas versões falam talhas de pedra, né? A minha versão aqui falam potes de pedra. Eles se referiam como pedra, porque o barro ficava realmente duro como pedra. Vamos lá. Então nós temos aqui o vinho, que é a alegria, a água, que representa a palavra e representa o Espírito Santo. E nós temos o vaso, que estava vazio. Tem alguém entendendo aí? E o Senhor mandou encher de água, palavra e Espírito Santo. Você já pegou esse mistério, profeta? Que o primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre da transformação. Você sabia que quando a gente entra pelo caminho de Jesus, o primeiro milagre que Ele quer fazer é a transformação? Primeiro milagre. A gente muda tudo. Eu estava no prédio trabalhando hoje e o seu Lúcio pediu para mim ir lá colocar uma luminária para ele, que ele não conseguia fazer. Eu fui lá colocar, estava a esposa dele, eu tinha que furar. E eu falei para ele assim, oi irmã, eu vou furar. Daí ela olhou assim para mim, eu disse, desculpa, eu te chamei de irmã aqui na igreja. Ela disse, não, a gente sabe que o senhor serve a Deus, não tem problema. Assim, mas chamar de irmã é bonitinho, né? Ela disse, não, é bonitinho. O meu chefe eu já chamei de varão. Senhor varão.
E ele falou para a esposa dele, ó, o zelador me chamou de varão. Glória a Deus. Agora ele pediu para eu fazer o casamento dele. Glória a Deus. Vou fazer o casamento do meu chefe que é espírita. E a esposa dele é afastada da igreja. Ele disse, não, se for para me casar na igreja de crente, quem vai fazer o casamento é o Edson. Glória a Deus. Então veja, o primeiro milagre que ele quer fazer na minha e na tua vida é nos transformar. Ele quer nos encher de palavra e do Espírito Santo. Depois vem a transformação. É gradativamente. Ele se vai enchendo. 100 litros, irmão. Era 100 litros. Aqui não tinha bomba submersa que você botava lá, ligava na tomada e tudo. Não, irmão. Ia lá, pegava com um jarro, vinha trazer. Pá. Ia lá, pegava tipo um balde. Enche um balde de 20 litros. Já é pesadinho para carregar. É ou não é? Então os serventes tiveram trabalho para encher. Então você que já serve a Deus, essa vem do céu agora, aleluia. Você que já serve a Deus, que é um servente aqui na nossa igreja, você tem a obrigação de nos ajudar a encher os vasos que ainda precisam estar cheios. Mas encher de palavra e do Espírito Santo, profeta. Eita! Quando Paulo fala com a igreja em Tessalonicenses, eu preguei na festa da igreja acerca dessa mensagem. Paulo vai deixar lá bem claro que a responsabilidade da igreja não é só do pastor, é de toda a igreja. Porque nós somos o corpo. Eita glória, hein? Eu estou animado para pregar hoje, irmão. Aleluia. E se bobear, eu prego amanhã também. Aleluia. Vejam bem, a garantia da mudança, a garantia da transformação, a garantia de que o milagre iria acontecer, era porque Jesus estava. Quando Jesus está, ele muda. Se olhar para trás, vira estátua de sal. Por que você vai querer parar agora? Eita! Por que você fica cocheando entre dois pensamentos? E o Senhor está quase enchendo a talha, está assim, ó. E Ele está querendo encher. Aleluia. Eu comentei outro dia com alguém que a nossa igreja tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Nós temos pessoas que congregam conosco, mas há muitas pessoas que passam por aqui, né? Vêm desempregadas, arrumam um emprego, procuram uma casa, daqui a pouco arrumam uma casa. Precisam de uma cura, são curadas. Enfim, vários pontos que nós poderíamos pontuar. Mas não permanecem algumas delas. Algumas permanecem, algumas não. Vêm, pegam a bênção, mas não querem o dono da bênção. Que tipo de talha nós somos? Eu vou olhar para mim, olha para dentro de você. O dono da bênção, ele não quer apenas te abençoar uma vez. Ele quer ser o teu abençoador. Continuidade. A Bíblia diz para nós sermos firmes e constantes. Não adianta começar. Você já viu como é que começa uma corrida, uma maratona? Ninguém sai correndo se matando, já viu? Sai todo mundo correndo de boa. Pode ver, sai devagarinho. Os que não conhecem maratona, não correm, já saem correndo, daqui a pouco vão lá. E os devagarinho vai embora. Vai embora. Quando vê, vai devagarinho e vai longe. Esse é o mistério, firme e constante, continuar, continuidade. Vamos lá, haviam ali 6 potes, 6 é número de homens, número do homem, certo? Então veja, ele requer a simplicidade das coisas pequenas. Aleluia. Coisas práticas e simples, irmão, que mudam. Vamos lá, você começa seu dia, você acorda. Se eu e você tirarmos 5 minutos e orar e falar com Deus, para depois sair para trabalhar, o dia já começa diferente. É uma coisa simples, prática, mas que tem um grande resultado. Amanhã, daqui 1 mês, daqui 3 meses, você vai ter que botar o celular despertar, porque senão você vai se atrasar no trabalho, porque você vai entrar numa presença de Deus em oração tão tremenda, que você vai... Passou amanhã.
6 é número de homens. Sabe qual é o outro ponto interessante aqui? Veja bem, ele disse: encham de água esses potes, encher até em cima. Encher totalmente. Eu vou pontuar para ti os 6 pontos. Eu peguei aqui, tirei um xerox lá da minha Bíblia, as páginas de estudo que eu estudei, estou estudando essa palavra. Veja bem, primeiro ponto é, primeira talha, área econômica. Segunda área, segundo pote, área profissional. Terceira, educação dos filhos. Quarta, o cumprimento do seu relacionamento com a sua esposa. Depois, o quinto, área dos cuidados da sua saúde. E o sexto, a área do seu relacionamento com Deus. Aleluia. Eita! Agora eu quero preparar para dar o melhor glória da tua vida. Veja bem, para o milagre acontecer na minha vida e na tua vida, esses 6 potes, eles têm que estar cheios completamente. Não adianta a minha área financeira estar cheia até lá em cima, mas o meu compromisso com Deus, as outras áreas estão pela metade, não. Eles encham todos. A gente vem para a igreja para encher talha. Oh, aleluia! Para alguém ver a transformação na nossa vida, as 6 talhas têm que estar cheias. Ah, pastor, será que eu consigo? Você consegue, irmão. Todo mundo consegue. Jesus está falando que dá porque é possível. Tem servente aqui, fica tranquilo. Para encher as talhas. Glória a Deus. Então, eles encheram com o quê? Com água, palavra e o Espírito Santo. Palavra e o Espírito Santo. É 2 cultos. Palavra e Espírito Santo. E vem sábado. Palavra e Espírito Santo. Culto domingo. Palavra e Espírito Santo. Segunda-feira tem culto de novo. Palavra e Espírito Santo. Terça-feira tem oração. E assim vai. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, essa vem do céu agora. Hoje eu estou no manto. Tem pessoas que demoram para receber algo de Deus. Porque Deus quer que você dê valor. Eita! Deus quer que você dê valor. Porque alguém vai olhar para ti e vai dizer que você não é capaz. Outro dia alguém falou para mim, irmão, você não dá não. Ó, irmão. E aquela palavra quase me bloqueou. Eu disse, Deus. Aí eu fui para a oração. E Deus usou um profeta para falar comigo. E usou para falar no altar para todo mundo ouvir. Aleluia. Exatamente aquilo que estava me ferindo. Eu digo, Deus, então tem alguma coisa errada na minha vida. Eu estou pedindo para Deus, Deus me dá. E eu estou orando para Deus me dar. Aleluia. Aleluia. Para cada situação nós precisamos de uma unção. Nós precisamos de uma unção. Por isso as talhas têm que estar cheias. Paulo escreveu a carta em Éfeso. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz uma comparação de uma pessoa embriagada e de uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa embriagada, ela não anda, não consegue andar direito. Ela não se domina, ela não se governa, não é? Ele está dizendo, quando você se cheia do Espírito Santo, você não vai se dominar. O Espírito Santo vai te possuir. Ele vai tomar conta de ti. Ele vai se apoderar de ti. Quando Davi recebeu a unção, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele. A Bíblia diz que de vez em quando Deus queria usar Sansão, o Espírito se apoderava dele. A Bíblia diz que quando Gideão ouviu que os midianitas estavam novamente, que os inimigos estavam novamente rodeando para tentar saquear o povo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E ele tocou a trombeta. Sabe que trombeta que ele tocou? A trombeta de guerra que fazia 47 anos que ninguém ouvia. Gideão tocou a trombeta e a trombeta estava querendo dizer assim, ei, povo de Deus, está na hora de nós se levantar e ir para a guerra. Aleluia. Não, eu vou lá pedir uma oração e está tudo certo. Não, você tem que ir para a guerra. Oh, aleluia. Tem que ir
ir para a guerra, se alimentar de palavra, da presença de Deus. Aleluia! Que os serventes colocam a mão sobre a tua cabeça com óleo e determinam na tua vida. Aleluia. Mas algo sólido. Você sentiu o peso da glória de verdade. Não é emoção, é presença. Aleluia. Ah, irmão, o Shekinah é a fumaça, irmão. A presença maciça de Deus é acabou. É o poder de Deus, maciço. Pá, desce pela igreja. Ninguém consegue ficar de pé. Aleluia. Ninguém consegue ficar sem adorar. Glória a Deus. Eita glória! Ele quer fazer um milagre dentro. Glória a Deus. Uma semente para nós plantar ela, irmão. Nós temos que jogar ela no sol, deixar ela secar e ela morrer. Quando ela morrer, você planta. Se nós não morrer para o mundo, nós não nascemos para Cristo. Aleluia. Aleluia. Eita! Eita! Aleluia! Aleluia! Tem que morrer Glória a Deus. para poder nascer. E aí vem a enxetalha. Glória a Deus. Vem encher talha, irmão. Vem encher a talha. Eu quero ser cheio. Pode mandar, Jeová. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. A talha representa o Novo Testamento também. Jesus faz questão que todos conheçam e que tenham acesso à nova aliança. É o amor de Deus expresso. Foi louvado aqui, se falou sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcança. Pensa se Deus olhasse para nós, para o nosso passado, para os nossos erros, e colocasse esse sim, esse não. Ia ser pouco que ia subir, não é não? Mas ele perdoa pecado, ainda não perdoa? Aleluia. Ele perdoa transgressão? Iniquidade? Ele perdoa. Ele quer mudar a tua história hoje. Eita glória! Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer te encher hoje. Obrigado, Espírito Santo. Olha só. Quando levou ao responsável da festa, quando o servente levou ao responsável da festa, ele vai dizer o quê? Que todo mundo serve o vinho bom. E depois que todo mundo bebeu, dá uma misturadinha com água, né? Porque quando o casamento estava indo, o que eles faziam? Misturava com água, porque daí já era o final mesmo. O casamento aqui durava 7 dias, irmão. Era uma semana, era festa. Então tinha que ter muita coisa. Então no final já misturava com água, ninguém percebia. Ele vai dizer, mas esse guardou o melhor para o final. Jesus disse assim, ei, eu vou participar da última Santa Ceia com vocês aqui na terra. E depois nós vamos participar da ceia lá na bodas do Cordeiro. Esse melhor vinho está guardado para nós. Glória a Deus. Aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Naquele grande dia. Diga-se de passagem, está muito perto esse dia. Aleluia. Está muito perto este dia. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu essa semana até pensei nisso, rapaz. Quando eu era solteiro, eu pegava a minha mala, irmão Barulho, eu colocava a roupa e eu saía por aí, irmão. Eu ia por aí. Me convidavam, vamos embora, vamos pregar. Eu ia para lá, ia para cá. Cuidei de casa de recuperação, vamos embora. Fui para o Mato Grosso com uma mala, fiquei 38 dias por lá. Chegava na cidade, já achava um lugar, pegava meus folhetinhos, já saía evangelizando. Dali eu já orava por alguém, daí já me convidava para pregar. Aí eu já entrava numa casa, já ganhava alguém para Jesus. E, irmão, era um mistério. Aleluia. Hoje, com família, com casa, com responsabilidade, para honrar compromisso. Se eu fosse solteiro hoje, irmão, eu vou falar para ti, Deus é testemunho, pode orar que Deus conhece a sinceridade do meu coração. Eu compraria um megafone, irmão, e andaria só na estrada gritando, Jesus está voltando, te arrepende. Jesus está voltando, conserta a tua vida. Aleluia! Se hoje eu fosse solteiro, pastor Reinaldo, eu compraria um megafone, uma caixa, alguma coisa, irmão.
Eu ia sair pela rua e eu ia anunciar, proclamar. Não pode mais falar, não tem problema. Eu ia fazer um cartaz bem grandão e ia escrever: Jesus está voltando, te conserva. Eu ia estar só mostrando, basta. Aleluia. Glória a Deus. Tanta coisa acontecendo na terra. Nós ainda temos um pouco de liberdade, ainda que estão querendo tirar alguma coisa, temos um pouco de liberdade. E Jesus quer nos mudar, nos transformar. Por que você fica lutando com Deus? Aleluia. Por que às vezes nós insistimos em coisas que não é para nós? Pode ver, às vezes você está num culto evangelístico e entra pessoas que nunca aceitaram a Cristo ou estão numa situação desesperadora que Deus permite para que ela chegue até os pés dele. Para cada um Deus cria uma situação. Eu vim no final, quase morrendo. Deus pegou assim na hora. Glória a Deus. Ele permite situação para a gente vir. E às vezes você fala assim: você quer aceitar Jesus? A pessoa: não quero, porque eu ainda tenho uma festa para ir, eu tenho uns convidados aí, não, ainda tenho umas coisas que eu quero fazer. Essas coisas não te deram prazer eterno, te deram prazer momentâneo. A carne, que a Bíblia diz para nada presta, e o Espírito é o que vive e fica porque é eterno. Glória a Deus. A carne nunca se sacia, nunca se satisfaz. Não se satisfaz. Aleluia. Mas no Espírito você sai do culto satisfeito. Você vai para casa contente. Dorme bem, acorda melhor ainda. Não tem dor de cabeça, não tem ressaca, não tem ninguém falando. Não arrumou encrenca. É ou não é? Dorme bem, acorda bem. No outro dia vem para o culto alegre. E a carne ela não satisfaz nunca. São momentos. Quem está no mundo vive de momentos, mas quem está em Cristo vive para a eternidade. O nosso tempo aqui é uma passagem, Ele quer nos transformar. Não vamos entrar no céu de qualquer maneira, meu amado. Não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Eu estou dizendo dentro. A transformação começa dentro. Isso aqui não é uma fórmula mágica. É dia após dia. Como é que está, irmão? Eu estou tentando, pastor. Glória a Deus. Como é que está, meu irmão, minha irmã? Não, eu estou. Cada dia que passa eu estou melhorando. Aleluia. Não, pastor, eu estou tentando mudar. Não, eu tenho uma área que eu preciso melhorar. Todos nós precisamos. Não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém. Perfeito aqui é só o Espírito Santo. Mas o interessante é nós obedecer e fazer tudo o que Jesus mandar. Tudo o que Jesus mandar. Quando Ele bater no teu coração e falar assim: ó, agora chega, isso eu não quero mais. Quando o Espírito Santo chegar até você e disser assim: ó, hoje foi a última vez, basta. Eita glória, meu Deus, e eu nem tenho, isso aqui veio do céu. Oh, aleluia! Quando Ele falar para ti: ei, é a última vez, agora chega. Glória a Deus. Ele está nos chamando para um compromisso. Glória a Deus. Quando eles beberam e eles se alegraram, porque era o melhor, Jesus deu início aos seus sinais e Ele manifestou a sua glória. Eita glória! Ele quer manifestar a sua glória em nós. Talha cheia, talha trabalhada por Ele, cheio de palavra e cheio do Espírito, transformado com alegria. Vinho é alegria. Eita glória! Ele quer trabalhar na nossa natureza. Por que a arca da aliança era feita em madeira de acácia, a madeira mais ruim que tem para trabalhar? Nenhum marceneiro quer fazer uma porta com aquilo. Não quer fazer uma tábua de cortar carne com aquilo lá. É cheia de nó. É a madeira mais ruim que tem, cheia de nó. Representa a nossa natureza ruim. Ninguém dá glória a Deus agora, né? É, mas tu sabe.
representa a nossa natureza. Mas por que a arca era revestida de ouro por dentro e por fora? A glória do Senhor. Essa arca aqui, essa acácia aqui cheia de nó, se não tiver a glória de Deus por dentro e por fora, não tem brilho, não tem presença, não dá para levar a presença. Ei, glória de Deus. Aleluia. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos encher. Ele quer mudar a nossa história. Pastor, as coisas não mudam. É porque você precisa mudar primeiro. É porque eu preciso mudar primeiro. Pastor, eu dou um passo para frente, dou dois para trás. Você está lutando com Deus e Deus está só paradinho vendo você se bater. Sabe aquela criança que renta? Tá assim. Eu sei que ninguém vai dar glória a Deus agora. Mas Ele quer trabalhar em ti. E todo culto tem um servente aqui lançando água. Quem sabe eu hoje estou jogando uns potes de água aí. O culto começou. O irmão que dirigiu o culto estava jogando água. Os louvores vieram e dá-lhe água nas tardes. Aí vem a mensagem, dá-lhe água. E vai indo, irmão. Vai enchendo. Como é que foi cultando, irmão? Tô chegando lá. Eu estou indo para o culto. Eu estou sentindo que o negócio está mudando. E vai indo água. Deixa a água chegar. Quando encher de água, Espírito Santo em palavra, aí vem o milagre, transformação. E sabe qual é o melhor? É que a transformação realmente era o melhor. Glória a Deus. O melhor. Aleluia. Irmão, não é começar bem, porque a gente começa trupicando, que nem disse o mineiro, né? É ou não é? Eita, respalda e tal, e vacila, pastor, eu errei, eu pequei, eu caí, pastor, eu vacilei de novo, e cai, vambora, e abraça, e ora, pastor, e vai. Não é começar bem, a gente começa trupicando. Eu trupiquei mesmo, acho que eu fui o que mais trupiquei. E se eu não cuidar, escuta, eu dou uma respalada. Tem que cuidar, mas é terminar bem. Aleluia. Terminar bem. A festa, castalhas cheias, transformado em alegria. Aí você vê aquele irmão, né? Eu estava trabalhando num lugar e o rapaz falou assim, daí eu falei que eu era crente, disse, na frente de casa tem um crente, o apelido dele é da bênção. Eu disse, que bênção, eu disse, que apelido bom, né? Por que o apelido dele é da bênção? Porque ele chama todo mundo de bênção. Seu bênção. O pessoal apelidou ele de bênção. Você está vendo como volta? Eita glória! Ele fala, ele abençoa todo mundo abençoa ele. Lá vai o abençoado, toda bênção, abençoado. O ímpio abençoa ele sem saber. Porque ele chama todo mundo de bênção. E aí, bênção. O apelido dele ficou da bênção. Ele quer mudar a tua história. Eita glória a Deus. Eu queria orar com você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Queria te pedir que vocês pudessem colocar de pé. Se tiver um violão aí, se o Eliezer tiver legal para tocar um violão, se não, queria alguém para louvar. Se puder, chega aí, prepara o mistério aí, profeta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando eu estava orando ali, o Senhor falou algumas coisas comigo aqui, mas depois a gente fala fora do microfone. Eu quero perguntar. Nós temos visitantes, depois eu vou apresentar os visitantes, mas eu gostaria de perguntar se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus de verdade, se entregar para Ele, rejeitar. Aqui tem um guerreiro que quer aceitar, hein? Tá aí o Anderson quer aceitar Jesus. Opa! Tem mais alguém para Jesus aí? Que quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Tem mais alguém? Ou quer voltar, está afastado, está afastada? Está todo mundo com Jesus no coração aí? Faz assim para mim saber que sim. Já, pastor, eu não sei o que é aceitar Jesus, eu vou te explicar. A Bíblia diz que nós temos que, capítulo 10 de Romanos, diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, ô glória! Já tem 2 vidas para Cristo aqui. Tem mais alguém? Aleluia.